Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar a palavra as. Muita gente tem essa dúvida, se você é uma dessas pessoas, fica comigo que você vai entender de uma vez por todas como utilizar e quais os significados da palavra as. Então vamos lá, let's get started. Então vamos lá, eu vou te explicar como você deve usar a palavra as, como você deve entendê-la quando você vê numa frase. Então primeiro eu vou te mostrar cada função que ela tem e o significado que ela tem nesse tipo de frase. E aí na segunda parte desse vídeo eu vou te mostrar as principais expressões que tem a palavra as. Tem muitas expressões usadas no dia a dia com as que você deve conhecer. Então vamos lá. O primeiro uso, a primeira função da palavra as é indicar a função de alguém ou de alguma coisa. Então como é isso? Por exemplo, você vai ver uma frase assim: He works as a teacher. He works as a teacher. Então aqui eu estou dizendo, ele trabalha como professor. Então esse como, porque normalmente a palavra as é traduzida como. Só que esse como tem várias funções. Então se esse como é para dizer qual é a profissão ou a função da pessoa, você vai usar as e não nenhuma outra palavra, que em inglês você sabe que tem outras palavras que a gente traduz como. Mas nesse caso, então, nesse tipo de situação, você usa as. Ele trabalha como engenheiro, ele trabalha como médico. Então esse como que está indicando a função ou profissão da pessoa vai ser o as. Eu poderia dizer também, I hired him as my assistant. I hired him as my assistant. Eu contratei ele como meu assistente, tá vendo? Então é a função dele. Pode ser também a função de alguma coisa, de algum objeto. Então eu poderia dizer, por exemplo, He used a rock as a hammer. He used a rock as a hammer. Ele usou uma pedra como martelo. Então essa foi a função que ele deu ali para a pedra, né? Foi usada como se fosse um martelo. He uses his garage as a workshop. He uses his garage as a workshop. Ele usa a sua garagem como uma oficina. Então por isso que você tem que entender qual é a função da palavra para você saber qual palavra usar. Porque só pela tradução você acaba misturando tudo, usando palavras erradas. Então as vai ser traduzido como nesse tipo de situação. É uma das situações que ele vai ser usado. Agora eu sei que muita gente deve estar pensando, eu não poderia usar o like nessas frases? Porque o like também a gente traduz como, só que não pode. No final do vídeo eu vou te explicar por que não pode usar like nesse tipo de frase. Você vai entender que se você usar vai dar um outro significado. Mas aguenta aí, vamos primeiro falar das outras funções do as. Um outro uso dessa palavra é para você formar os comparativos de igualdade, que isso o pessoal geralmente aprende logo no início de um curso de inglês. Aí normalmente a estrutura vai ser as, um adjetivo e outra vez o as. Aí vai formar a ideia de tão quanto. Por exemplo, eu estou comparando modelos de carro aqui. Então eu falo assim, this model is as expensive as that one. This model is as expensive as that one. Então este modelo é tão caro quanto aquele. Então eu estou fazendo uma comparação de igualdade, é o tão quanto. She sings as well as she plays the piano. She sings as well as she plays the piano. Ela canta tão bem quanto toca piano. He is as tall as his brother. He is as tall as his brother. He is as tall as his brother. Ele é tão alto quanto o irmão. The test was not as difficult as I expected. The test was not as difficult as I expected. A prova não foi tão difícil quanto eu esperava. Então sempre para comparativos de igualdade você vai usar então essa estrutura. As, o adjetivo e as de novo. A palavra as também pode ser traduzida como enquanto. Ela pode ser usada com essa função. Igual while, porque geralmente o pessoal aprende que while é enquanto, para dizer que duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo, você também pode usar as para fazer isso. Na maioria das frases você pode usar while ou as. Tem algumas frases com as que dão uma ênfase maior, mas na maioria das frases dá para usar um pelo outro. Aliás, essa é a dica. Para você entender qual que é a função, qual que é a ideia do as, você vai trocando por outras palavras-chave em que o as também poderia ser usado. Então você já sabe que o as pode ser usado como enquanto. Então na hora que você vê uma frase, você pode testar ali, será que é enquanto? Aí você testa ali, você vai saber se é isso que a frase está dizendo. Se você vê que não faz muito sentido, aí você vai testar por uma outra palavra-chave que também vai ser função do as. Então, com a ideia de enquanto, eu poderia dizer assim: As we were driving, we ran over a little animal. As we were driving, we ran over a little animal. Enquanto nós estávamos dirigindo, nós atropelamos um pequeno animal.
As we were talking, a bird flew in through the window. As we were talking, a bird flew in through the window. Enquanto nós estávamos conversando, um passarinho entrou pela janela. As you were out, a package arrived for you. As you were out, a package arrived for you. Enquanto você estava fora, chegou uma encomenda para você. As I was studying, the power suddenly went out. As I was studying, the power suddenly went out. Enquanto eu estava estudando, a energia de repente acabou. Um outro significado de as é à medida que. Então, quando você quer falar isso, você pode usar a palavra as, né? À medida que tal coisa acontecia, então isso vai ser as. Por exemplo, as the demand increases, prices go up. As the demand increases, prices go up. À medida que a demanda aumenta, os preços sobem. Então ele dá essa ideia de progressão. As technology advances, new opportunities are created. As technology advances, new opportunities are created. À medida que a tecnologia avança, novas oportunidades são criadas. As you practice more, your English gets better. As you practice more, your English gets better. À medida que você pratica mais, o seu inglês fica melhor. As the deadline approaches, he gets more anxious. As the deadline approaches, he gets more anxious. À medida que o prazo final se aproxima, ele fica mais ansioso. Então, o jeito mais fácil de você ir assimilando essas ideias, esses usos do as, é ver bastante exemplos. Devagar você vai colocando em prática. Claro que esse vídeo aqui eu vou te dar muita informação. Você não vai aprender tudo isso em uma única assistida. Então, escolhe 1 ou 2 itens desse vídeo para você colocar em prática. Depois que você já estiver usando legal, você volta aqui, pega mais 2 ou 3 itens e vai colocando em prática. Próximo significado de as é já que. Então, as também pode ser usado como já que. Tem uma outra forma que é since. O since também serve para isso. Então você vê que tem várias situações que você tem mais de uma palavra que você pode usar. E as pessoas acabam usando de forma aleatória, né? O que vem primeiro na cabeça. Ou que aquela pessoa está acostumada a usar. Mas olha só esse exemplo. Eu poderia dizer assim: As the weather is nice, we could go to the beach. As the weather is nice, we could go to the beach. Como o tempo está bom, esse como está com a ideia de já que o tempo está bom, nós poderíamos ir para a praia. Tá vendo? Então a tradução geralmente é como, mas aí você tenta trocar por uma outra palavra-chave para você entender qual que é a ideia dele ali. Isso ajuda principalmente você a conseguir usar a palavra. Porque a hora que você olha a frase e traduz, é mais fácil de entender. Agora, o problema maior é quando você tenta usar, porque aí a pessoa se confunde. Então, procura associar com mais de uma palavra, principalmente alguma palavra que fique bem claro a ideia da frase. Poderia dizer assim também: As she has completed all her work, she can leave early today. As she has completed all her work, she can leave early today. Como ela terminou todo o trabalho, ou seja, já que ela terminou todo o trabalho, ela pode sair cedo hoje. As he's not feeling well, he will not be attending the meeting today. As he's not feeling well, he will not be attending the meeting today. Como ele não está se sentindo bem, já que ele não está se sentindo bem, ele não vai participar da reunião hoje. As you were the last one to leave, did you lock all the doors? As you were the last one to leave, did you lock all the doors? Como você foi o último a sair, você trancou todas as portas? Já que você foi o último a sair, você trancou as portas? Então procura associar o como com alguma outra palavra para você entender com mais clareza a ideia da frase. As também pode ser usado como da maneira que. Você pode traduzir como com essa ideia, da maneira que. Por exemplo, eu falo para você assim, ó, do as I say. Do as I say. Faça como eu digo, faça como eu estou dizendo. Esse como significa o quê? Faça da maneira que eu estou dizendo. Então é um como com a ideia de da maneira que. Treat others as you would like to be treated. Treat others as you would like to be treated. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Esse como tem a ideia de da maneira que você gostaria de ser tratado. Write the report as you see fit. Write the report as you see fit. Escreva o relatório do jeito que você achar melhor. Escreva o relatório como você achar melhor. Decorate the room as you wish. Decorate the room as you wish. Decore o quarto como você quiser.
Ou seja, decore o quarto da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Manage this budget as you manage your own finances. Manage this budget as you manage your own finances. Gerencie este orçamento como você gerencia suas próprias finanças, ou seja, da maneira que você gerencia suas próprias finanças. Aliás, outro dia eu gravei uma aula explicando uma técnica simples para a galera colocar em prática tudo que elas aprendem nos vídeos, principalmente vocabulário, como formar frases. Se você não viu essa aula, eu recomendo fortemente que você veja para poder colocar tudo isso que eu estou falando aqui em prática. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo dessa aula, então dá uma olhada lá depois, na hora que você terminar esse vídeo aqui. Não deixe de assistir essa aula para você poder colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Além desses usos da palavra as, existem várias expressões que são muito comuns no dia a dia. Eu vou te mostrar algumas delas aqui. Por exemplo, a expressão as long as, que significa contanto que. Claro que essa mesma expressão pode ser usada no sentido literal, como um comparativo. Então você pode falar, por exemplo, que um filme é tão longo quanto o outro. Aí você usaria as long as. Aí a gente está usando o sentido literal de long, que significa longo, e aí você está fazendo um comparativo com as. Agora, essa mesma combinação de palavras tem esse sentido diferente, que é contanto que. É um conector que indica uma condição. Por exemplo, eu poderia falar assim: You can borrow the car as long as you bring it back by tonight. You can borrow the car as long as you bring it back by tonight. Você pode pegar o carro emprestado contanto que você traga de volta até hoje à noite. Tem também a expressão as if, que significa como se. Por exemplo, he acted as if nothing had happened. He acted as if nothing had happened. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. As yet, até agora. As yet, we have not received the response. As yet, we have not received the response. Até agora, nós não recebemos uma resposta. Tem também as much as, que significa por mais que. Por exemplo, eu poderia dizer assim: As much as I'd like to help, I'm too busy today. As much as I'd like to help, I'm too busy today. Por mais que eu queira ajudar, eu estou muito ocupado hoje. As usual, que significa como sempre, como de costume. He is late, as usual. Ele está atrasado, como de costume, né? Como sempre. As good as, que pode ser usado como tão bom quanto, no sentido literal, mas também é uma expressão que significa praticamente, quase. Então você poderia ouvir uma frase assim: The project is as good as done. The project is as good as done. Aí você pensa, mas o projeto é tão bom quanto feito? Na verdade significa que o projeto está praticamente feito, está quase terminando. Aliás, você está vendo que tem várias dessas expressões com as, que são muito comuns, significados muito usados no dia a dia e que realmente podem confundir, porque você tem o sentido literal de um comparativo e muitas dessas combinações têm um significado bem diferente. Tem também a expressão as a whole, que significa como um todo. Por exemplo, the company as a whole has improved its performance. The company as a whole has improved its performance. A empresa como um todo melhorou o seu desempenho. As such, que significa assim sendo, portanto, é uma ideia de conclusão. Por exemplo, there was no agreement. As such, the deal fell through. There was no agreement. As such, the deal fell through. Não teve acordo. Assim sendo, o negócio fracassou. Agora, olha só que maluquice. Quando você usa as such, você está dizendo assim sendo, portanto, é uma ideia conclusiva. Se você inverter, such as significa tal como ou tais como, quando você está dando exemplos ou quando você está citando itens. Então você poderia ouvir uma frase assim: You might have symptoms such as fever, cough and headaches. You might have symptoms such as fever, cough and headaches. Você pode ter sintomas tais como febre, tosse e dores de cabeça. Então olha só que loucura isso. Você inverte as palavras e você tem expressões diferentes. Outra que é muito comum é a expressão as well, que é usado como também no final de frases. Então eu poderia dizer She speaks Spanish as well. She speaks Spanish as well. Ela fala espanhol também. Geralmente você usa quando você está acrescentando itens no que você já falou anteriormente. Tem também as soon as,
que significa assim que. Então eu falo para você, I'll call you as soon as I arrive. I'll call you as soon as I arrive. Eu vou te ligar assim que eu chegar. As far as I know. Até onde eu sei, pelo que eu sei. As far as I know, the meeting is still scheduled for 3 p.m. As far as I know, the meeting is still scheduled for 3 p.m. Pelo que eu sei, até onde eu sei, a reunião ainda está agendada para as 3 da tarde. Tem ainda, as a matter of fact. As a matter of fact. Essa expressão toda é igual actually. Na verdade, é muito comum para você começar uma frase. Então eu poderia dizer assim, as a matter of fact, I've already finished editing the video. As a matter of fact, I've already finished editing the video. Na verdade, eu já terminei de editar o vídeo. Então aqui se você falasse actually é a mesma coisa. A próxima é as a result. As a result significa por causa disso, como resultado. Então eu poderia dizer para você, the rain was too heavy. As a result, the game was cancelled. The rain was too heavy. As a result, the game was cancelled. Então a chuva estava muito forte. Como resultado, por causa disso, o jogo foi cancelado. Tem ainda o as follows. As follows a gente usa para falar que alguma coisa é o seguinte. Por exemplo, the plan is as follows. The plan is as follows. O plano é o seguinte. Aí eu vou explicar qual é o plano, né? Ó, e tem muitas outras expressões com as. Essa aqui é uma pequena amostra. Se você quiser que eu faça um vídeo só de expressões com as, me diz aí nos comentários. E agora deixa eu falar para vocês sobre o like que eu falei no começo, que eu ia explicar uma diferença. Por que quando a gente fala he works as a teacher, por que eu não poderia falar like? Basicamente você tem que lembrar o seguinte. As é quando você está falando alguma coisa que é real, que é verdade. Quando você usa like, você está fazendo uma comparação. Então, aquilo não é verdade. Tá, o que eu quero dizer com isso? Quando você fala, por exemplo, he works as a teacher, isso é real. Ele trabalha como professor, porque ele é professor. Eu estou dizendo a profissão dele ou a função dele. Se eu falasse he works like a teacher, eu estou fazendo uma comparação. Ele não é professor, ele é qualquer outro profissional ali, só que do jeito que ele trabalha parece um professor. De repente porque ele é muito atencioso, ele fica ensinando as coisas, fica explicando. Então não é que é errado, é que pode ser que não seja o que você está querendo dizer. Então se você falar like, você está simplesmente comparando alguma coisa. Por exemplo, a gente fala he eats like a horse. He eats like a horse. Ele come como um cavalo, ele come feito um cavalo. Tá, por mais que ele coma muito, ele não é um cavalo de verdade, ele é um ser humano, mas ele come demais. É só um jeito de eu comparar, porque um cavalo é um bicho grande e come mais do que uma pessoa, né? Então, o like normalmente vai ter essa comparação, que alguma coisa é semelhante, mas não é aquilo que você está dizendo. E o as indica realmente a função, a profissão, ou para que você está usando alguma coisa. Então é isso por hoje e a gente se vê na próxima. See you next time.